Nós temos aqui no estúdio o jornalista Arnaldo Neto, a Luiz Barbosa, e uma grande honra para todos nós, né, principalmente para mim, ter Dona Diva Abreu conversando conosco. Eu vou chamar a Luiz para que o Aloysio inicie esse papo agradável aqui que a gente vai ter, sobre essa história toda desse grupo de comunicação que já tem 41 anos. Ontem, quando eu fui anunciar a entrevista de hoje, falar sobre a entrevista de ontem com o Rafael, anunciar de hoje com Dona Diva Abreu. Bom dia, Dona Diva. Bom dia. Bom dia a todos, né? Bom dia, ouvintes. E a Arnaldo, Marco, Cláudio, que está por ali, e meu querido colega da Plena TV. Eu não sei você, todo mundo te conhece muito, você foi mais conhecido pela situação no Grupo Folha como empresária. Mas eu te anunciei como historiadora. Você, por formação, você tem uma... A gente vai trazer aqui outro historiador na segunda-feira, que é o Sofiati, que fala muito de você como professor de história, né? Você tem uma vida nisso, dedicada ao Liceu de Humanidade de Campos, né? Dedicada à Faculdade de Filosofia de Campos, fez SWAC, enfim. Eu queria, se vocês me permitem, dividir a sua participação aqui hoje como nessa questão da historiografia com duas. Uma historiografia, primeiro, do Grupo Folha, que você testemunha, você é parte ativa nisso. Eu falei que ontem, quando o Rafael falou muito da Continental e tal, e eu falei aqui no final que a gente, no caso, a bancada fixa aqui, eu, Arnaldo e Marco, lembrando de Pereira Júnior, lembrando de André Tavares, lembrando de Luiz Barbosa, gente que passou aqui e não está mais, mas que deixou, né, a sua marca aqui no grupo. E queria que você falasse um pouco disso, um pouco da história desse grupo e como é que você vê como testemunha, como diria o repórter Elcio, testemunha ocular da história. Ai, gente, é muita história para contar com 41 anos, né? Mas começou em agosto, exatamente 30 de agosto, que era aniversário de Cristiano, no Rio. É uma coisa meio já muito falada, na rua Vinícius de Moraes, no Bar Garota de Ipanema. A Luiz Barbosa, Pereira Júnior e eu. Nós tínhamos ido ao Rio para ver já assuntos publicitários. A Luiz estava na notícia. E quando ele voltou do Rio, ele voltou sempre com o sonho de ter um jornal dele. No offset, né? Aí, e Pereira era um, assim, trator. Você falava uma coisa, ele dizia, vamos fazer. Eu me lembro que teve uma história, que falaram uma máquina, tinha que fazer um leasing. Aí Pereira, vamos comprar esse leasing. Então ele era assim. Pereira, ele não esperava virar a página, ele agia. E foi, então, ali que nasceu a semente da Folha da Manhã. Em agosto, né? Setembro, outubro, novembro, dezembro. 1978, né? Não, 77. 78 é início do ano. 4 meses e pouquinho depois nasceu a Folha da Manhã, revolucionando em todos os sentidos. Revolucionando o conceito editorial, revolucionando o conceito de impressão, porque a Aloysio falava, não entendia nada, mas dizia, tem que ser impressão a frio, não esqueço isso. Antes era quente. Sem chumbo quente. Sem chumbo quente. E offset, enfim, foi 4 meses de loucura, em todos os sentidos, financeiro, loucura de compra máquina, e a máquina não funcionou, devolve máquina, tudo junto. Foi, gente, para gestar essa nossa Folha FM, demorou nos dias de hoje, com toda a contemporaneidade, demorou muito mais do que 4 meses para você mudar o conceito de uma cidade onde imprensa sempre foi um marco. Haja visto o Monitor Campista,
que infelizmente não está mais, mas que foi o terceiro jornal mais antigo do Brasil, dos Diários Associados. E Campos tem, na sua história, a imprensa em Campos é muito forte, sempre foi muito forte. Haja visto também Carlos Lacerda, Zé do Patrocínio e por aí vai. Então, foram 4 meses, a gente sem ter dinheiro, sem nada, e fazer, compra máquina, muda máquina e tá. Agora, nós tivemos muitos braços abertos. Não vou esquecer nunca de Carlos Lindeberg, que é da Gazeta de Vitória, que nos deu muita força, nos ajudou muito em termos da parte funcional, de máquinas, eu me lembro Arthur Gomes, que foi nosso diagramador, ele ficou 1 mês lá na Gazeta e Carrier botou tudo à nossa disposição. Então a gente teve muitos apoios, sem falar do Dr. Evaldo Nojosa, grande alma da nossa vida empresarial. Dona Diva, o Grupo de Comunicação, como a senhora falou, né, que chegou hoje já há 41 anos, caminhando para 42, mas numa cidade que tinha alguns veículos já consolidados, como a senhora mesmo citou, o Monitor Campista, Histórico. A Notícia era A Notícia era um grande jornal. E todo veículo de comunicação ele tem um marco quando ele passa a liderar, como foi o caso da Folha, liderar a venda da banca, liderar em número de assinantes. Quando que a Folha toma essa proporção aqui na região? Olha, a Folha conseguiu ser primeira em 3 meses. Eu me lembro que, na época, Pereira era vamos dizer assim, o estimulador, o marketólogo, era tudo, né? Pereira pediu uma pesquisa. Não era Ibope, era Ibate, que concorria na época com o Ibope. E deu a Folha disparado em primeiro lugar. Aí o cara virou e falou, até esqueci o nome agora, ele virou e falou assim, não é possível, ninguém muda a opinião, que jornal é opinião, jornal é tradição, jornal é hábito. Em 3 meses, é impossível. Ele refez a pesquisa sem nos cobrar, 30 dias depois, e deu a Folha disparada. A Folha chegou, abalou, dominou, embora. Primeiro número dela, os gozadores de plantão, claro, a chamou de Folha da Tarde, não Folha da Manhã, porque a Luiz Barbosa, que era o mentor editorial, da parte editorial, e também se arvorou de falar de máquinas, mas ele não conhecia nada. Então, tanto que a primeira máquina não rodou. Então, ele já estava perdeu 90 mil. 90 mil naquela era muito dinheiro. Tem muitas histórias. Isso aí teria 1000 programas para contar. Mas, concluindo, a tal impressão a frio que ele chamava, eu sabia que era quente a frio, chumbo chumbo quente é bom falar, que senão o ouvinte pode pensar que tem uma ideia equivocada. Chumbo quente é porque o linotipo era feito de chumbo, chumbo quente. A impressão da letra. Outra coisa que foi assim muito moderna foi foto. E nosso jornal, no começo, por falta de entendimento de Aloysio, ele tinha um papel gráfico. Então era um papel branco, que não é papel jornal. E a gente só descobriu essa loucura, que era muito mais caro, quando houve a chacina de Seniltz, que foi em novembro desse mesmo ano. E aí a Folha vendeu tudo que queria e mais alguma coisa. Era até meio-dia na porta da Folha, o povo comprando jornal. Foi na chacina. Naquela época não existia internet, não existia nada disso para concorrer. Então, era uma loucura. Eu me lembro de Seniltz. Houve isso, foi um domingo, eu estava com minhas crianças, que agora é o grande São 2 velhos. Aqui, em Lagoa de Cima. Nem sei por onde que a gente soube, a Luísa partiu para Campos e ficamos, eu e a Luísa Pereira,
sem dormir, dia e noite, dia e noite. A gente tomava café no mercado e bota jornal, e foi uma doideira, foi uma chacina muito forte nacionalmente. A Luísa ainda estava no Jornal do Brasil, então tinha essa conexão. O Jornal do Brasil ainda era forte. Era o que o Globo é hoje, né? O Jornal do Brasil era o maior jornal do Rio de Janeiro. Né? E mais conceituado. Então, acho que o conceito do Jornal do Brasil foi mais forte que o Globo. O Globo hoje pode dizer que a mídia vai acabar, o Bolsonaro quer acabar com o Globo, por aí vai, mas o Jornal do Brasil era mais consistente, era mais forte, mais assim, sério, vamos dizer. O Globo também, eu posso frisar, o Globo pré-Evandro Carlos de Andrade. Ah, né? sim. Que tornou sim. o Globo um grande jornal. Com certeza. Eu tenho uma pergunta muito dentro desse assunto, dona Diva, é exatamente da história do Jornal do Brasil, porque o Aloysio, ele era um grande repórter, aquele faro que não é uma coisa que você encontra em qualquer profissional de imprensa, né? Tem aquele faro específico. Ele era o repórter. Ele era o repórter, era impressionante a capacidade que ele tinha, e eu vi isso várias vezes, né? Mas aquela famosa história do petróleo, do Jornal do Brasil, deu um crescimento. Eu acho que a credibilidade de Aloysio já existia, porque quem me falava muito dele, o Carlos Lemos e o Alberto Diniz, que era o editor, o Alberto Diniz, o chefe de redação, o Lemos, que acreditaram na história que parecia louca de Aloysio, né, de descobrir sem querer aquela história toda no Pontal de Atafona, e que agora foi reconhecido até no livro da Belisa Ribeiro, né? A famosa história de Aloysio com o Esdra, saindo correndo pelo mato com as fotos escondidas para publicar no JB. Mas eu acredito que esse fato, e gostaria de saber se a senhora está de acordo, foi muito importante no lado da confiança. Por exemplo, porque Aloysio tinha muita confiança que o jornal seria um grande sucesso. Pelo lado do jornalista, porque Aloysio não era um empresário. Não. Aloysio era... Se fosse, quebrava em 2 segundos. Exatamente. Aloysio tinha uma confiança muito grande no que ele sentia, no que ele via como repórter. Não, Aloysio era o repórter. Na verdade, ele era o repórter. Aloysio, o texto dele era texto do repórter. Eu me lembro que quando foi instituído na imprensa, a gente ainda estava no Rio, o LID, o Sublid, que é hoje, que nem sei se usa mais isso. Não, o Sublid não mais, mas o LID para o ouvinte a resposta às 6 perguntas. Né? Quem, o que, quando, como, onde, por quê. Exatamente. E isso mudou também, né, o formato do jornalismo escrito. Pauta então, também, que não existia pauta, ele introduziu pauta aqui. E isso tudo ele pegou no JB. E ele escrevia-se uma matéria, principalmente quando era matéria fora do Rio, ele escrevia, aí me dava para ler. Fazia uns 3 leads para eu escolher o melhor. Aí eu revisava e Então foi uma coisa assim que ele era disciplinado, e Aloysio, ele tinha uma coisa, eu quero sempre. E Aloysio queria uma vez na vida do namoro, mas na hora que ele queria eu virava uma porcaria, entendeu? Entendi. Então ele se reservava esse direito de querer de vez em quando. Mas quando ele queria, ninguém derrubava. Agora, o resto que ele não queria, vai tocando. Mas aí não pode ir tocando. Então, a diferença está na qualidade, é que Pereira Júnior... Pereira Júnior instituiu e ficou até hoje, era essa. Quando ele queria uma coisa, aí ele virava a noite, virava tudo, e não tinha... quando ele me quis. Também foi assim. Aloysio tinha muito disso. Eu encontrava, coincidentemente, 79 em diante, eu trabalhava no Jornal do Brasil, no Sistema Rádio. E eu, pelo menos 1 ou 2 vezes por mês, eu encontrava com o Aloysio, porque ele ia muito ao Jornal do Brasil e sempre com o Valdelan Paz ao seu lado, que era o motorista, e que era um dublê de repórter, não é verdade? Depois acabou se tornando repórter. Repórter de polícia. Exatamente. Bom repórter de polícia. E eu encontrava muito com o Aloysio no restaurante do JB, e ele achava aquilo
ele vibrava, né? Os olhos dele brilhavam quando estava no JB. E o JB era realmente... Era uma como escola. Você fala, era uma escola. E... Para mim não teve igual. eu também acho que não. Não é saudosismo, não. Não. É verdadeiro. Mas a história do petróleo, você acabou... Do petróleo. Aí ele começou. Quando ele descobriu essa história lá em Atafona, ele ficou. E ele ia todo domingo, eu ia com as crianças, para o aeroporto. E ficava lá. Porque o aeroporto não tinha o movimento que tem hoje. Aí, acanhados, imagina naquela época. Aí ia para lá e ficava pesquisando para ver se vinha alguma pessoa, algum gringo, como dizia ele, Como ele falava inglês, ele levava intérprete para fazer a fusão das informações. E foi lá que ele começou a ver que começou um movimento maior no aeroporto. E até um dia que veio um deles, não sei se era... Qual era a função? Não, primeiro ele viu no Pontal do Tafona. Primeiro Pontal, foi que depois que ele partiu para isso. E ele viu uma amostrinha de petróleo. Aí, exato. Ele achava também que ele estava doente, Edges foi e falou com um cara que era um engenheiro. Essa foi fundamental também. Ele estava doente, parece que acamado, e aí o cara falou, vai ter o primeiro transbordo do petróleo comercial. Aí Jesus foi correndo, porque... Pegaram, parece que o avião do Dr. Geraldo Coutinho. Geraldo Coutinho, isso mesmo. E aí ele falou com a Luísa, ele estava de cama, ele deu um pulo na cama e pegou o avião de Geraldo. Deram a sorte que era um piloto português, veterano da Guerra de Angola, porque eles tiveram que driblar, na época do governo militar, eles tiveram que driblar a Força Aérea, Exército. Claro. E o mais interessante desse dia que eu... E ele depois teve que depor na Polícia Federal. Ele foi detido, né? Ele foi detido no dia, pela narração do Esdras, que o Esdras estava cheio de filme, com fotos maravilhosas. Então, ele guardou esses filmes e deixou na bolsa, com uma câmera antiga, filmes que não tinha nada. E quando o avião desceu, eles de cima viram a Kombi da Polícia Federal. Aí quando foi taxiar lá no fundo para voltar, o Esdras pulou do avião com os filmes e dali saiu escondido. Sempre foi também um belo repórter fotográfico. Isso. E era novinho. Garoto. Sempre foi atirado, né? Então, a Luísa também novo, dois maluquetes, profissionais aos extremos, e aí o JB abriu com isso, e o governo da ditadura... O governo Geisel. Teve que reconhecer. Não, desmentiu. Uma semana depois eles deram a nota oficial. Porque a foto mostrava o transbordo. Mostrava o transbordo. Mas é bom se destacar que papai e o piloto português ficaram detidos. Foi. Porque quando eles chegaram, a história é a seguinte, tá na beleza. Eles sobrevoaram as coordenadas que foram dadas por esse engenheiro, a Edges, no aeroporto, longitude. Chegaram lá, Edges, fotografando, e com a tela ele viu um cara de binóculo pegando o código do avião. Quando eles voltaram pro aeroporto, parece que tinha uma famosa Kombi do DOPS, que era com o vidro fechado, que você entrava ali e não via mais nada. A Kombi estava esperando os três. Por isso que a Edges quando taxiaram, não fizeram a volta na pista, a Edges pulou, foi pelo mato com os filmes. Os militares prendem papai e o piloto. Edges consegue passar... volta ao aeroporto depois, papai e o piloto estavam presos, depondo. Ele manda para o passageiro o filme e avisa o Jornal do Brasil que tava com quem estava o filme. O Jornal do Brasil publica e aí eles têm que soltar não tinha jeito. papai e o piloto português. Exatamente. Então eu acredito que a Folha da Manhã, de uma certa forma, começou já com essa credibilidade de Aloysio, jornalisticamente, que foi uma coisa muito forte.
realmente, jornalisticamente, ele era um bom. Mas foi muita coisa junto. Foi Pereira, entendeu? Junção de astros. Pereira, o momento, a paginação, a diagramação, tudo diferente e mais. Marketing, que nunca tinha havido em Campos. Nós inundamos campos de cartazes da Folha. A Folha vem aí. Então, era uma coisa desejada, até curiosamente desejada. E a história da tarde também, ela saiu o primeiro dia, porque aí a Luísa esqueceu que tinha que dobrar, porque a nossa primeira máquina não era rotativa, era uma máquina plana. Então, máquina plana, você tem que dobrar o jornal. Aí acabou, imprimiu tudo, e agora, José? Nós ficamos dobrando o jornal até as 4 horas da tarde. Aí, claro que os concorrentes botaram Folha da tarde, não é Folha da manhã. Mas no mesmo dia, Luísa... Aí ele foi empresário, tirou da notícia 2 monstros de dobragem, que era o apelido, um deles era Máquina, porque ele era igual a máquina. Dobrador. Era que a gente não tinha, né? Porque era máquina plana. Aí tirou 2 e depois eles contrataram outros, e, enfim, eles dobravam mais rápido que qualquer máquina, tanto que o apelido de um era Máquina. Mas muita história e, enfim, 41 já. Pois se passaram 41 anos. Exatamente, 41 anos. A Luísa e Dona Diva falando do brilhantismo de Aloysio, recentemente que eu digo ali 2007, 2006, alguma coisa assim, a ESPN, com Trajano, muito amigo de Aloysio, gostava demais de Aloysio, gosta, né? Até hoje fala de Aloysio. Trajano colocou uma matéria dizendo que todos os jogadores da Copa do Mundo de 50 haviam morrido. E a Aloysio ligou para ele e disse: morreu não, tem um que está vivo aqui que eu vou entrevistar, que é o Friaça. Que fez o gol na final do Brasil. Fez o gol na final. Derrubou talvez a opinião da emissora mais de credibilidade de esportes, que era a ESPN naquele momento, né? E fez a matéria com Friaça, uma matéria linda. Uma matéria linda, e Trajano mostrou assim, o jornal, no programa deles, lá no Bate-Bola, e falou muito de Aloysio sobre isso, né? É uma matéria muito legal, quer dizer, a sacada sempre de Aloysio na frente. Acho que foi a última grande entrevista de Aloysio, foi essa com o Friaça. Eu acho. Ele continua escrevendo opinião e tal, mas assim, como repórter, não foi a última grande entrevista dele. E foi muito belíssima a entrevista. Foi linda, muito maravilhosa. Até a foto. Nós vimos os dois na praça, já idosos conversando, né? Papai era um adolescente em 50, né? E você sabe que ele se queixava que o pai dele levou o irmão mais velho e não levou. Né? Levou Dioniso, vizinho, o vô capitão, mas não levou. Exatamente. Ele ficou revoltado com isso, por não ter ido. 50, a Luísa devia ter 12 anos. 14 anos. 14 anos. 36 tinha 14 anos. Tá certo. 14 anos. Realmente, essas histórias todas, a gente juntando, né? Você devia reunir tudo isso numa bela coletânea de histórias, eu acho. Eu gostaria até de ilustrar esse livro. O tempo é tão curto hoje, antigamente. É verdade. Demorava-se mais. Bom, vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já com Folha no Ar, primeira edição, e esse papo aqui agradável com Dona Diva Abreu. Folha FM.